Boa noite, pessoal. Todos autorizam a gravação? Sim. Sim. Maravilha. Bom, hoje, sejam muito bem-vindos ao primeiro Alta Avaliar Experience de 2023. E hoje nós estamos aqui com a Fernanda Nolli. Ela é sócia da Máquina de Leads, que é uma empresa especializada em projetos, vendas online, CRM e marketing. A Fernanda é pós-graduada em marketing, mestre em engenharia de produção. Ela é parceira da Mega Dealer na comercialização e implantação do Mega Imagens. E tem muito mais, né, Fer? Seja muito bem-vinda. Nosso muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo esse conhecimento que é gestão de leads hoje no nosso bate-papo. Isso aí, eu que agradeço a Lê, o Nilson aí, por estar participando desse projeto que acho que é tão importante, né, tão valoroso aí, para a gente poder contribuir, dividir experiências, trocar experiências, né, e ouvir as pessoas, poder colaborar realmente na vida de todo mundo aí. Esse bate-papo, posso continuar, né? Posso mandar a brasa aqui. Pode, por favor. Eu acho que esse bate-papo é um bate-papo bastante informal, então quem quiser me interromper, perguntar, eu acho que não tem problema nenhum, eu não me incomodo, pode levantar a mão aí, abrir o microfone e falar, e não deixa passar, porque às vezes na hora é o momento da gente conversar, de tirar a dúvida, de trocar as experiências, tá? Como a Lê falou, eu tenho um pouquinho eu sou bem novinha, né, tenho um pouquinho de experiência aí nessa área, só nessa área de CRM, marketing, vendas online, são 16 anos trabalhando com isso, e eu ainda tenho mais 10 anos dentro da área acadêmica, fui professora, lecionei na área de graduação, de pós-graduação, sempre dentro desse mesmo tema. E hoje eu tenho a Máquina Leads, onde a gente gerencia alguns projetos aí dentro da área de vendas online, de marketing, CRM, que é a nossa especialidade. E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estive presente aí em alguns grandes grupos, como, por exemplo, Santa Emília, Cardinal Mitsubishi, que hoje faz parte da Brabus, trabalho hoje com o Grupo Savol. Então, são algumas experiências importantes e que agregaram muito e que eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Sim. Ok, então tá bom. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, falar um pouquinho dos temas que nós vamos abordar dentro da gestão de leads. A gente não pode falar de gestão de leads sem falar de geração de leads, né, onde tudo começa, lá no marketing digital. Não vou entrar em detalhes disso, mas acho que é importante algumas coisas a gente separar para conversar. Configuração do atendimento, então, a partir do momento que a gente gerou um lead, como é que eu recebo esse lead, por onde ele entra, quem que vai atender, como que a gente vai configurar esse atendimento. A gente não pode deixar de falar de CRM e de controles gerenciais quando a gente fala de gestão, que é a base para poder fazer todo o relacionamento com o cliente. Vou falar um pouco também sobre incentivos para as equipes, para os vendedores online, como que a gente desenvolve essas equipes e como que a gente estimula eles a fazerem um trabalho mais aprofundado. Enxovais, não é enxoval de roupa, é enxoval de conteúdos, o que a equipe precisa ter de ferramental para poder fazer o seu trabalho, então a gente fala, eu costumo chamar isso de enxovais, e nós vamos finalizar falando de treinamento das equipes, né? Então veja que a gestão, ela envolve muitos temas, temas que a gente precisa se aprofundar. Então, vamos lá. Vamos começar pela geração de leads. Quando a gente fala da geração dos leads, a gente tem que entender que hoje, qualquer pessoa que entra na nossa concessionária, que liga ou que manda uma mensagem
ou interage com uma campanha, ela teve um impacto na área digital. Por quê? Porque, assim, é por aí que hoje as pessoas estão se comunicando, né? A gente não tem mais campanhas de outdoor, de televisão, de rádio, não trabalha com mala direta, talvez essas coisas que eu estou falando, as pessoas, não, o que que ela está falando? É isso, na minha época, quando eu comecei lá atrás, eram esses os mecanismos do marketing, e hoje a gente tem uma vida totalmente diferente, é só digital. Então, quando a gente está falando de um lead, então a gente tem que entender que o lead pode ser um lead de loja, um lead que veio pelo telefone e de internet. E a gente tem que, como CRM, pensando como uma profissional de CRM, eu tenho que enxergar isso como um todo. Né? Eu tenho que entender todos esses canais que o cliente está chegando, mas que foram estimulados pelo marketing digital. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão do marketing, sobre o lead de loja, telefone, internet, a gente já começa a ampliar esse cenário. A gente já está vendo que, olha, já não estou falando só de uma área de CRM, não estou falando só de uma área de vendas, a gente está falando de uma área que é multidisciplinar. A gente tem o envolvimento da agência de publicidade, nós temos o envolvimento do marketing, do gerente de vendas, da equipe de vendas online, do vendedor do showroom. Todas essas pessoas estão envolvidas na gestão do lead. Então, é um trabalho multidisciplinar. É óbvio que, dependendo do tamanho da sua concessionária, né, ou da sua loja, às vezes é uma pessoa que vai concentrar todas essas atividades, mas, dependendo do tamanho da concessionária, você pode ter realmente várias pessoas atuando em cima desse tema. Tá? Mas o que é mais importante de tudo, gestão de leads tem que ter um dono, tem que ter uma supervisão, tem que ter uma gerência. Se não tiver um dono, a coisa fica solta, porque são muitos detalhes para serem administrados. Tá? E aí, só falando um pouquinho também do marketing digital, dessa geração dos leads, e eu sei que vai surgir essa pergunta, qual é o melhor índice de conversão? Enfim, a gente vai falar sobre isso também, mas é fundamental a gente entender que uma boa conversão depende de uma boa geração de leads. Então, se eu estou investindo errado, se eu não estou pondo o dinheiro na caixinha certa, eu estou também trazendo um lead que não é um lead de boa qualidade. E aí a gente não vai converter. Então, e aí vai culpar a agência, enfim. Mas a gente tem que entender isso. O lead de boa qualidade vai resultar em boas conversões. Então, a primeira coisa, quando a gente está formatando uma campanha, desenvolvendo uma ação de marketing, para quem que eu vou vender? Quem é a minha persona? Qual o perfil do meu cliente? Quais são os hábitos dele? Cada região do nosso país tem um perfil, e a gente tem que entender isso como profissional de vendas, como profissional de marketing, para poder comunicar para a agência, para ela formatar uma ação correta. Onde eu vou investir? Eu vou investir em motores de busca, né, em Google, eu vou fazer campanhas de redes sociais, vou trabalhar Web Motors e carros, OLX, vou trabalhar landing pages, aonde eu vou colocar o meu dinheiro, onde eu vou investir? Se eu conheço bem a minha persona, eu também vou conseguir definir aonde eu vou distribuir esse investimento. Veja, a gente sabe que as campanhas de redes sociais, de Facebook e Instagram, elas não trazem grandes resultados. Por quê? Porque aquele cliente, na verdade, ele não está indo atrás do seu produto, ele está sendo impactado por uma informação. E ele, por curiosidade, bateu o dedo e gerou um lead. Ele, às vezes, ele pode não estar no momento da compra. Diferente já de um cliente que busca você pelo Google. Né? Você tem palavras-chave, a pessoa está indo atrás de você, ou a pessoa que entrou no seu site. São leads muito mais quentes. Então, a conversão desse lead também vai ser maior, porque é a pessoa que está indo atrás de você. Uma campanha de redes sociais é o contrário. A pessoa está sendo impactada de acordo com uma formatação de uma persona. Então, ela vai receber o teu anúncio, mas não quer dizer que ela vai comprar naquele momento, tá?
São coisas complementares, mas dependendo do dinheiro que você tem, às vezes melhor você ter um volume menor de leads com mais qualificado do que um volume grande de leads que não te está trazendo venda. E aí, a gente também tem que definir quando que eu vou investir. Eu vou fazer investimento ao longo do mês inteiro, vou uma parte do mês, no meio do mês. Isso são decisões que precisam ser tomadas. E valor, né? Aí a verba, o quanto que você vai poder colocar de dinheiro nessas campanhas. Então, muito importante, a geração do lead é onde a gente começa toda a gestão, e depois a gente tem que mensurar, que é onde depois a gente vai falar sobre isso. Então, sua conversão está diretamente ligada a essas questões. Então, trabalhe bem com a sua equipe de marketing, com a sua equipe de agência, para ela te fornecer os dados e vocês mapearem bem isso e trazer bons leads para a sua concessionária. Bom, aí vem o segundo desafio, né, que é, como é que eu vou atender esse lead? Então, assim, a gente sabe que tem alguns arranjos, algumas formas que os concessionários costumam trabalhar, e também isso depende do tamanho das concessionárias, né. A mais tradicional de todas é o lead é recepcionado por um gerente, e esse gerente distribui esse lead para os vendedores fazerem os contatos. Distribui isso através de uma ferramenta CRM, uma ferramenta de gestão, da forma como ele está preparado ali, tem um ferramental. Essa é a forma mais comum. Ou ele tem um vendedor que é mais especializado nessa área, então ele vai dar esses leads para esse vendedor. Então, mas essa é a forma mais comum que a gente encontra. A segunda forma são já as centrais digitais, né? Isso a gente já verifica nos grupos de concessionária, ou mesmo um vendedor web, né, que vai fazer a recepção de todos os leads, vai qualificar esse cliente, e aí ele vai agendar um atendimento para o vendedor de showroom. Então, a gente vai dividir essa tarefa do atendimento do lead entre pessoas não tão especializadas em venda, mas mais especializadas em atendimento, a fazer um primeiro atendimento, passar algumas informações para o cliente, qualificar e trazer esse cliente para a loja para um agendamento, para um atendimento do vendedor, e aí o vendedor vai desenrolar toda a apresentação e negociação. Então, a gente fragmenta essas etapas da venda. Outra forma também bastante utilizada, que assim vem crescendo, é a utilização da inteligência artificial no atendimento. Principalmente se você tem volumes grandes de leads, grandes grupos, você faz uma campanha, às vezes entram 200, 300 leads num dia para você atender. Como que uma pessoa vai conseguir fazer isso? Não dá. Alguém vai ficar sem atendimento. Então, os bots, né, essas automações de vendas, elas estão sendo cada vez mais implementadas e utilizadas, e a gente às vezes tem um certo preconceito em relação a bot, né? Isso aqui é um saco, isso aqui não funciona, me joga para cá, me joga para lá. Mas veja, existem formas de se configurar os bots, fazendo as perguntas certas, fazendo os roteiros, as árvores de conversação com o cliente, que vocês conseguem qualificar esse cliente e trazer ele aí sim para um atendimento especializado de um vendedor, mas depois de fazer um bom filtro. Então, os bots são recursos que eu acho que é uma tendência, tenho certeza que é uma tendência para fazer principalmente o início desse atendimento. Mas, detalhe, o bot não pode funcionar sozinho, ele tem que ter o gestor olhando, ver se tem algum cliente perdido, sem atendimento, está parado, ele tem que ter a gestão, né? Tudo isso aqui tem que ter gestão. E aí a forma híbrida é você mesclar esses tipos de atendimento, usar a central digital, poder usar o bot, poder usar a equipe de vendas, que é o que normalmente também acontece, né? Você usar vários recursos. Mas conforme o tamanho do seu negócio, conforme o tamanho do seu poder de investimento, você vai estruturar a sua equipe de acordo com isso.
Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho aí? Tem uma pergunta. Pode Tatiana, falar. pode falar, Tati. Fernanda, você autorizou, eu falei, eu já vou aproveitar. Ah, Mesmo com, a gente sabe que as concessionárias, né, elas geram muitas leads. E em contrapartida, elas têm muita dificuldade de gerenciar e fazer todo esse trabalho. Eu queria te ouvir um pouquinho, assim, qual que é a orientação que você tem para que, porque assim, tem uma geração de leads altas, mas a gente vê que a gestão desse processo existe uma dificuldade, né? sim. E eu queria ouvir um pouquinho como que a gente pode orientar ou sugerir alguma coisa para que sejam mais efetivos nesse processo mesmo de conduzir a lead. Tá, então eu vou para esse outro slide que eu vou responder a sua pergunta, tá? Tatiana, né? Isso. Tatiana, não existe, não dá para fazer uma gestão, ainda mais você está falando de grandes volumes, fazer uma gestão de leads sem que você tenha uma ferramenta. Então, uma ferramenta de CRM, tá? Uma ferramenta que você já consiga ter toda a integração dos leads dentro dessa plataforma e que ela consiga te auxiliar já na distribuição desses leads para a equipe. Então, esse é um ponto. Então, o CRM é a base para tudo isso, é o que vai conseguir integrar o lead que vem da Web Motors, do Facebook, do site, entra tudo ali. E você vai distribuindo isso para o atendimento. Ou até tem ferramentas que já distribuem isso automaticamente. Então, aí o gestor, ele vai acompanhar o quê? Se esses clientes estão tendo atendimento, essa movimentação do CRM. Então, isso eu acho que é o ponto fundamental. Aí nós vamos ter ferramentas que vão ser mais dinâmicas, assim, mais só para fazer essa gestão mesmo, essa integração, e vamos ter ferramentas mais robustas também, que aí vai integrar com a tua parte de faturamento, você vai ter informações de clientes, depois poder trabalhar clientes ativos numa nova compra, aí vai depender da estratégia da concessionária, mas é o CRM que vai ajudar o concessionário a estruturar tudo isso. Então, é muito importante ter esse ferramental e ele vai ajudar. Nesses pontos aqui que eu coloquei, nessa organização e na recepção dos leads, nessa centralização, porque você imagina, você está recebendo lead de várias fontes, o gerente fica desesperado se ele não tem uma boa ferramenta, e se isso não está integrado. Imagine ele receber uma planilha de leads do Facebook, para ele trabalhar com a equipe dele e não tem uma ferramenta. Como é que ele vai saber se o vendedor ligou, que andamento que o vendedor deu naquele cliente, se ele agendou um follow-up? Então, é essa ferramenta que vai ajudar nessa gestão, tá? Eu respondi tua pergunta? Perfeito. Muito obrigada. Então tá bom. Fernanda, tem Oi? uma outra pergunta do Egno. Opa! Qual a conversão ideal de leads? Então, eu já sabia que ia ter essa pergunta, né? E aí eu vou falar um pouco da minha experiência, mas eu vou voltar naquele primeiro slide, que isso está totalmente atrelado à qualidade do lead que você está gerando, a tua campanha. Mas assim, em média, uma boa conversão, quando eu estou falando conversão, é o total de vendas, né? Eu tenho várias formas de analisar a conversão, mas eu estou falando de total de vendas em relação ao total de leads que entraram. Se você tiver uma conversão de 6 a 10%, está muito bom, tá? E eu vou entrar também em alguns detalhes que alguns canais, por exemplo, um lead que vem de montadora, um lead que vem do seu site, um lead que vem de um Google, são leads mais propensos a fechamento. Então, eles podem ter conversões acima até de 10%, tá? Então, se você analisar isso de acordo com a origem desses canais, a gente pode ter conversões acima de 10%, mas em média de 6 a 10% é um nível muito bom de conversão, tá? E esta ferramenta, para completar também aí a questão para a Tatiana, ferramentas de CRM, elas precisam te auxiliar na elaboração dos relatórios gerenciais, você ter toda essa informação centralizada,
né? E uma boa ferramenta hoje, ela precisa ser web e também precisa ter a versão em app, porque as pessoas que se movimentam, estão no atendimento, isso facilita a vida de todo mundo, tá? Então, sem CRM, não tem como fazer uma boa gestão. E o Egno é um dos meus mentores, tá? Que bom que ele está aí, estou muito feliz. Participei lá estive lá na Santa Emília, a gente trabalhou muito tempo juntos, aprendi muito com ele, ele é o cara desse tema aqui, tá? Então, valeu aí. Pode Bom, deixar que eu tô guardando a pergunta de 1 milhão para o final, viu? Pode deixar. tenho certeza. Obrigada, valeu. Bom, e aí, aprofundando, aí agora aqui o bicho vai pegar, tá? Por quê? Você precisa ter as informações para poder fazer a gestão. Se você está fazendo, você tem o seu CRM, você tem isso integrado, você está centralizado, você tem toda essa movimentação na sua mão, aí é hora de você começar a analisar as informações. Então, que tipo de informação que a gente precisa analisar? Todas essas aqui, gente, ó. Quantidade de leads que chegaram, novos, seminovos, se são de locação, PCD, a gente precisa saber quais são esses leads e as quantidades. E quando eu estou falando quantidade de lead, eu não estou falando só de internet, não, estou falando de loja e de telefone também, tá? Não esqueçam esses 2 canais que são importantes também. Saber a origem desse lead, né, se são redes sociais, motores de busca, fundamental para depois você comparar com seus investimentos, os modelos de interesse, poxa vida, se eu conseguir mapear todos esses modelos, eu vou saber o que meu público está procurando, é importantíssimo. Os leads que foram distribuídos por vendedor, a quantidade de leads que você conseguiu contato, né? Se você conseguiu um contato, ou mesmo que seja por telefone, por WhatsApp ou por e-mail, lembrando que contatos, a gente tem que falar sobre sempre de telefone, WhatsApp e e-mail, não é só o telefone ou só o WhatsApp. A gente tem que saber daqueles leads que chegaram, quantos que foram encerrados, que eu não consegui nenhum contato. E vai também responder uma pergunta que o pessoal normalmente me faz. Quantas tentativas de contato eu tenho que fazer para o lead? Eu estimo pelo menos 4 tentativas, e em dias, em horários e canais diferentes. Tá? Então, pelo menos 4 tentativas você tem que fazer para desistir daquele lead. Eu tenho que saber quantos leads foram agendados, daqueles que agendaram, quem compareceu e não compareceu para eu ir atrás, e a conversão total por vendedor e tudo mais. Então, veja, sem uma ferramenta, ou uma boa planilha de Excel que te dê suporte para tudo isso, para você ter todas essas informações, você não vai conseguir fazer uma boa gestão. Então, comece se não tem, comece a desenvolver. E agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos de relatórios que a gente usa. Esse aqui é um dos relatórios que eu mais gosto, tá, de trabalhar. Então, porque ele traz aqui a origem do lead. Bom, esses dados são todos só para preenchimento, tá? Isso aqui não são dados verídicos, é só uma brincadeira aqui para a gente entender o modelo, não o conteúdo. Então, quantos leads que eu recebi de cada canal, da montadora, do site, do Webmotors, relaciono todas as ações que eu desenvolvi, que eu paguei, né? Ou às vezes o site você não pagou nada, mas as origens dos leads. Eu preciso saber quantos agendamentos eu fiz, né? Quantos clientes compareceram. Aqui eu faço 2 tipos de conversão. Uma conversão sobre os comparecimentos, e eu faço uma conversão total também em cima do total de leads. Se você quiser acrescentar mais informação nesse relatório, bacana. Por exemplo, aqui redes sociais, que é redes sociais da concessionária, redes sociais montadora, foram leads gerados, né, pela montadora de redes sociais. Você pode abrir aqui o Facebook, o Instagram, abrir para ter essas informações também. Para você melhorar ainda mais esse relatório, coloca aqui ainda uma outra coluna aqui de investimento. Quanto que você investiu?
porque aí você vai ver quantos leads e o que isso converteu, para você saber o teu custo de aquisição. Isso é muito importante para um gestor, e depois discutir isso com a agência, né, para ter o norte certinho. Esse é um relatório também que eu desenvolvo para vendedores, então eu quero saber quantos leads cada vendedor recebeu, quantos encaminhamentos a minha central digital ou o meu vendedor web fez para esses vendedores, desses leads, quantos que foram agendados, e também a conversão em cima aqui do agendamento e a conversão geral. Então, isso aqui também é um outro modelo para você analisar a performance da sua equipe em relação a leads. A gente sabe que tem vendedores que gostam de trabalhar com lead, tem vendedor que não gosta, que se adapta, precisa de mais treinamento. Então, é um relatório excelente para você trabalhar com a sua equipe também. A gente precisa saber o que chegou de novos e seminovos, né, dentro de cada origem. É um relatório mais simples. E esse aqui é muito bacana, porque eu tenho o total de leads. Aqui eu posso ter, se eu tenho mais de uma loja no meu grupo, eu posso comparar aqui também por mais uma linha aqui. Então, total de leads, quantos leads foram agendados, o percentual disso, quanto que foi sem sucesso, quanto desses leads que eu agendei que compareceram, quantas foram as vendas, e aí também a conversão em cima do comparecimento, a conversão em cima do total de leads. Veja que esse exemplo aqui que eu falei, esses números estão não são verídicos, tá? Isso aqui é uma campanha que me preocuparia bastante, porque eu tive aí, 60% dos meus leads que eu não consegui falar. Então, são dados para a gente analisar, né? Não vamos fazer isso aqui, estou dando apenas modelos, insights para o pessoal. Bom, ainda falando aí sobre um quarto ponto, né, um incentivo sobre as equipes, a gente tem um ponto aqui super importante, aqui voltando, se você tem principalmente uma equipe de vendas online, trabalhando na sua concessionária, que seja uma pessoa, né? Qual é a principal objetivo dessa pessoa que está fazendo o atendimento do lead? Né, que não é vamos supor, que não é o vendedor final, é um vendedor web. Falo que o principal objetivo dele é trazer o cliente para a loja. Ele está ali convencendo o cliente de fazer um agendamento e trazer o cliente para a loja. A sua campanha tem que gerar o fluxo, né, para a loja. Então, o que eu vejo muitas vezes? Essas pessoas sendo remuneradas de uma forma errada, porque a gente acaba remunerando elas em cima da venda, e não está certo. Quer dizer, não é que não está certo, está relativamente certo. Porque, assim, a gente tem que focar o objetivo dela. Olha, você recebeu 100 leads, eu quero que você... Aí você vai estipular um objetivo para ela. Eu quero que você traga 20 clientes para mim para a loja, e você vai ganhar em cima do comparecimento, salário fixo, né, e mais o variável do comparecimento. Mas o variável do comparecimento, ele tem que ser o maior número, não em cima da venda. Se você quiser ainda bonificar em cima de uma venda, ok, acho legal, mas é um pouquinho menos. Por que isso? Porque a venda é responsabilidade do vendedor. O vendedor vai receber o cliente na loja, ele vai negociar, e é ele que vai fechar o negócio. É essa a expertise do vendedor. A expertise do vendedor online, vendedor web, sei lá qual terminologia a gente possa dar, é trazer o cliente para a loja, fazer o bom atendimento, esquentar esse cliente, qualificar e trazer o cliente para a loja. Então, invista esses incentivos, esses objetivos em cima dos comparecimentos. E você vai ver que você vai pôr um monte de pitbull para trabalhar para você, porque os bichinhos ficam desesperados para saber se o cliente foi na loja. E cliente na loja é venda mais certa, correto? Então, é isso aí. Você vai ter mais gente preocupado em fazer o teu fluxo acontecer. Bom, aí vamos falar um pouquinho aqui dos enxovais, né? Pensa no seguinte,
ou de uma equipe nova que você está formando, ou um vendedor web que você queira introduzir na sua equipe. Muitas vezes essa pessoa é uma pessoa jovem, às vezes ela nunca vendeu um carro, né? Então ela precisa de um ferramental para poder trabalhar. Eu gosto muito de modelos, eu tenho alguns modelos de roteiro, não é script, são roteiros para as pessoas poderem conduzir uma conversa, e a gente ter um mínimo de informações que essa equipe vai trabalhar com os clientes, tá? Então, eu gosto, e eu vou sugerir aqui, vou mostrar um roteiro para vocês, como a gente costuma trabalhar, e assim, esse roteiro, eu tenho que ter roteiros para falar no telefone, eu tenho que ter alguns roteiros, alguns textos já pré-montados para o WhatsApp, eu tenho que ter modelos de e-mail, porque a gente vai garantir que essa informação chega de uma forma limpa, uma forma organizada para o seu cliente. O cliente vai se sentir mais seguro também nesse atendimento. Então, isso é importante para quem está fazendo atendimento e é importante para quem está recebendo esse atendimento, tá? Isso é importante. Além disso, a equipe tem que saber quais são as campanhas que estão vigentes, e aí eu estou falando não só de vendedor web, mas estou falando do vendedor da loja também, as informações sobre os veículos, né, em arquivo digital, tabelas de preço atualizada, simuladores de financiamento, informações básicas da loja, tipo horário de atendimento, quem são os gerentes, lista de ramais, endereço, assim, são coisas básicas que o cliente pergunta, e essa pessoa precisa estar preparada para isso. Eu falo, é comum, né, eu uso muito caderno, eu uso muito papel, mas é comum a gente ver o vendedor com pasta, né, a pasta do vendedor. E hoje a gente usa mais o meio digital, mas é uma organização desses arquivos também, é uma biblioteca, são pastas que a gente precisa se organizar para poder fazer um bom atendimento e fornecer as informações corretas para o cliente na hora, né? Tá ali organizado. Só que veja, organizar tudo isso não é fácil, né? A gente tem que ter uma visão bastante ampla, pensar em tudo que possa acontecer num atendimento para fornecer essa base para a equipe poder trabalhar bem, trabalhar tranquila. E aqui eu vou falar um pouquinho desse roteiro de atendimento, né? Aqui é uma simulação. Aqui eu vou falar, olha, bom dia, boa tarde, eu sou a Fernanda, do atendimento online da concessionária X, tudo bem? Eu recebi seu interesse num modelo tal, né, através da campanha Informar a Origem, correto? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Isso aqui vocês sabem que a gente tem hoje uma lei de proteção de dados, geral de proteção de dados. Então, é importante para o cliente, quando a gente faz uma abordagem por telefone, por WhatsApp, e ele sabe que ele interagiu com alguma campanha ou com o seu site, que você é daquela concessionária, você está se apresentando, que ele sabe que ele interagiu com interesse num determinado modelo e que ele, sei lá, interagiu lá com o Facebook. Então, isso garante uma segurança para vocês também, tá? Então, isso é super importante, a identificação, nome da concessionária, o carro que ele está interessado e a origem. Em que posso ajudá-lo. Aí eu sinalizei aqui algumas perguntas que eu acho que são super importantes. Você já conhece esse carro, né, esse modelo? Isso aqui já te dá uma margem, se conhece, ele fala não, é uma oportunidade de você já convidar ele para vir para a loja para fazer um test drive. Então, vamos agendar um test drive? Detalhe, sempre que você fizer essa primeira pergunta aqui, que posso ajudá-lo, o cliente vai perguntar o preço do carro, né, ou vai perguntar se tem carro para entregar. E aí vai a malícia, vamos falar, a capacidade dessa pessoa de conduzir o atendimento. Eu falei, eu vou te passar o preço, mas antes deixa eu conversar um pouquinho com você, te entender um pouco melhor,
porque aí você vai extrair as informações que você precisa da qualificação do cliente e depois pode chegar no preço. Mas não passe preço direto, né? É isso que a gente orienta as equipes, é sempre conversar, né? Namorar para depois casar. Então, a gente precisa conversar, precisa se conhecer. Então, são duas perguntas que eu gosto muito. Já conhece, já tem uma abertura para um test drive. Se ele não quer, não, já conheço. Você quer um veículo com câmbio manual ou um câmbio automático? Nós temos tais versões. Aí você vai falar dos modelos, o que você tem, tudo mais. Pergunta importantíssima para todo atendimento. Você tem veículo para colocar na troca? Isso é outro gancho para você trazer cliente para a loja. Então, veja, conhece? Gostaria de agendar? Tem veículo para colocar na troca? Né? Como pretende fazer esse investimento? Então, vai pôr o veículo na troca? Vai fazer um financiamento, né? E essa pergunta aqui também super importante, sempre precisa fazer para o cliente. Que dia e horário podemos agendar o seu atendimento para o vendedor aqui da loja? Você vir aqui, conhecer o carro, fazer o seu test drive, fazer uma avaliação do seu usado, enfim. São perguntas que são o gancho para o agendamento, tá? Sempre perguntar para o cliente em que unidade que ele prefere o atendimento, se a gente está falando de grupos, né? E para sempre finalizar, se você fez um agendamento, ou se você vai passar uma informação ainda para o vendedor, confirmar o WhatsApp, né? Vou te mandar um WhatsApp com a data do agendamento, o vendedor que vai te atender, o horário e o nosso endereço, né? Então, veja, a gente tem um atendimento super completo. Isso aqui é um roteiro que eu falei, que você pode incorporar ou tirar coisas, mas que te traz uma segurança. Uma pessoa que nunca vendeu um carro, você trabalhar com ela com um roteiro, ela faz atendimento, tá? Mas se você colocar ela lá para fazer e não dar nada para ela fazer, ela não vai conseguir vender nada, não vai conseguir falar com o cliente, ela vai chorar a primeira ligação que ela receber. Então, essas que eu falei para vocês são as perguntas que não podem faltar. Já conhece o veículo, tem veículo para colocar na troca e o dia e horário que podemos agendar, tá? Além disso, não vou entrar nesse detalhe, mas tem os posts que a gente já deixa tudo pré-formatado em blocos de notas para as equipes, com essas informações todas que eu já detalhei. Então, trabalhe esse enxoval para a equipe, isso vai ajudar no desempenho deles. E aí, eu quero finalizar aqui a minha conversa, não sei nem quanto tempo que eu tenho ainda, tem um pouquinho. Tem bastante, Fernanda. Então tá bom, que eu acelerei aqui. O treinamento da equipe, gente. Essa é a essência de tudo, né? Até muito bom que o Egno esteja aqui, porque a gente fez muito treinamentos juntos, a gente trabalhou muito isso, a gente trabalhava sempre com jovens, né? Primeiro emprego, e é muito o perfil desses profissionais que trabalham com vendas online, né? Nessas centrais digitais. Então, o treinamento da equipe ele é fundamental para você conseguir o resultado. Uma pessoa, né, para estar apta para um treinamento, para ela, vamos falar assim, começar um atendimento, a gente fala aqui de pelo menos uma semana de um treinamento intensivo, né, onde você vai fazer uma integração dele na empresa. Ele precisa ter o espaço dele de trabalho, a estação dele de trabalho, você precisa ter, já dar as senhas, mostrar para ele quais são os sistemas que ele vai trabalhar. Então, esse acolhimento, né, ele é fundamental para as pessoas se sentirem participando do seu negócio. E o que a gente vê muito não é isso, a pessoa chega, a pessoa fica ali num canto, dá uma senha, um computador, a pessoa tem que sair fazendo. Não adianta, a gente não vai conseguir reter talentos, desenvolver pessoas se a gente não investir nisso. Isso é função da gestão também, tá?
Então, assim, esse pessoal, ele vai precisar de pelo menos uma semana de treinamento intensivo. Se ele for um vendedor de novos, ele tem que fazer os treinamentos dos lineups, né, todos os modelos de carro, aqueles treinamentos de montadora. E eu coloco aqui uma questão bem importante. Se você conseguir destacar um funcionário que já seja do mesmo departamento, que já tenha mais experiência, não precisa ser o gestor, falando um funcionário, que vai ser uma espécie de um mentor dessa pessoa que está começando, é muito importante, porque ele vai ficar de olho nessa pessoa, vai dar todo o suporte que ela precisar para não cometer gafes, né? E esse processo de integração, ele vai correr muito mais rápido, a pessoa vai se desenvolver muito mais rápido. Então, o mentor, eu acho que é uma figura importante. Bom, essa pessoa, nesse treinamento intensivo que eu estou falando, ela precisa ter acesso a todos esses enxovais que eu falei, de todos esses acessos de informação, estudar tudo isso, né, sendo orientada como fazer, estudar o line-up que eu já falei, os estoques, tem que ter um bom treinamento de sistema. E, ó, pessoal, treinamento de sistema, eu falo muito isso também. Eu sou até meio chata com essas questões, porque treinamento de sistema não é apresentar o sistema. Você pode mostrar, mas a pessoa tem que fazer, tem que simular. Porque se você apresentar um sistema, várias abas, a hora que você virou as costas e ela tiver que fazer, ela não vai conseguir. Então, ela tem que fazer. Treinamento de sistema mostra, a pessoa pratica, mostra, a pessoa pratica. Vai cadastrar um cliente, então agora eu vou te mostrar como que faz, agora você faz. Então, isso é treinamento. A pessoa tem que executar, tá? E uma coisa que eu gosto muito também em treinamento de pessoas é as simulações de situações reais, teatralizando mesmo o atendimento. No atendimento telefônico, a gente consegue ligar, eu trabalho muito com equipes online, então o pessoal fica todo mundo home office, né? Então a gente consegue fazer o treinamento e depois liga, faz uma videochamada e faz essa forma de trabalho. Mas quando você está no presencial, é muito gostoso, porque você pode pôr duas pessoas, uma virada de costa para a outra, você tem ali, levanta uma série de situações que você já sabe que são reais, que acontecem, né? Então, ó, você vai ser o vendedor, você vai ser o cliente, e você vai vender esse carro nessa condição, e você vai ter um carro usado para colocar na troca, vocês vão conversar. Então, se a pessoa já estudou o roteiro, se ela já conhece o line-up, sabe tabelas de preço, ela estudou, a hora que ela vem para esse treinamento do teatro, é muito bacana, porque aí você vai corrigindo pequenos erros, né, alinhando aquela conversa. E quando ele for falar com um cliente por telefone, por WhatsApp, ou mesmo pessoalmente, essa pessoa está muito afiada, você já colocou ela em situações que ela vai encontrar ali na frente, tá? Então, usar esse recurso é muito bacana. E aí eu falei, uma semana de treinamento intensivo, e aí eu preciso de pelo menos mais uns 2 dias dessa pessoa sendo acompanhada, depois que ela passar por tudo isso, para começar um atendimento efetivo junto com o mentor, né? O mentor acompanhar esses atendimentos, ouvir ela falando no telefone, ver ela vendo o que ela está escrevendo no WhatsApp, ver se ela tendo dificuldade no sistema, ela vai juntar tudo isso, né? E aí o mentor, ele pode ajudar, lógico que o gestor também. E aqui também tem um ponto legal para se ser trabalhado para treinamento, que é ouvir as ligações telefônicas, né? Os atendimentos telefônicos. Se você tem acesso, se você tem um bot, você também consegue ver os atendimentos todos dentro do WhatsApp, né? Dentro do bot. Então, ouvir ligações te traz uma informação muito importante de como o seu vendedor, sua equipe de vendas online está trabalhando,
E aí você pode extrair informações, selecionar ligações para corrigir. Detalhe, se você for corrigir, for dar uma bronca, pessoa isolada, sozinha. Agora, se for elogiar, é importante sempre estar a equipe junto, mostrar os bons exemplos, né? A gente precisa ter esse cuidado, né, que na hora de puxar a orelha é melhor no individual, né, não puxar a orelha das pessoas no coletivo, que é muito desagradável. Agora, elogiar, colocar a equipe para cima, motivar, acho que é importante levar os bons exemplos, né. Então, ouvir as ligações, se você tem esse recurso, é chato, mas ele traz um monte de informações importantes. E aí também o acompanhamento do gestor, né, para poder acompanhar CRM, os atendimentos, o gestor vai estar preocupado com as informações gerenciais, saber os volumes de leads que estão entrando e tudo mais. E ainda falando do gestor, né, que é responsável por tudo isso que eu falei, importante a gente ter uma agenda, né, de reuniões, uma reunião, pelo menos uma reunião semanal, para falar dos números, para falar das campanhas, para falar dos agendamentos, dos atendimentos, elogiar. Isso não é reunião gigante, reunião de, sei lá, meia hora, 40 minutos. É importante fazer esse bate-bola com a equipe, para eles saberem o que está acontecendo, também trazer as suas angústias e tudo mais, né? Isso cria um espírito aí de interação muito interessante. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre gestão de leads, quer dizer, era tudo isso, né? Eu tenho lá um canal também no YouTube, quem quiser, tem alguns vídeos que eu gravei, tenho um blog com alguns artigos que eu falo sobre isso, tem um vídeo falando sobre o projeto lá da Mitsubishi, quem quiser acompanhar, e agora eu estou aqui aberta para as perguntas. Fernando, obrigada, viu? Vamos lá, Imagina. pessoal. Alguém quer fazer uma pergunta? O Egno está segurando para o final, né? Tenho até medo. Ó, o Rodrigo Padova, por favor, pode abrir o microfone. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo. Como vai? Joia. Sei que o assunto talvez não é muito que você, acho que passou pelo que você falou. Estou com um processo aqui inicial de instalação do SDR e treinamento, né? Junto com essa parte do marketing também. Então, a gente acaba apanhando um pouco de cada lado, porque o dia a dia da loja também não para, né? Você não consegue, por mais que você tente organizar, setorizar e colocar isso assim, você tem que estar realmente mesmo em cima, como você disse, tá motivando, tá acompanhando, e ajudando, né, dando as ferramentas. Uma dificuldade que eu tenho tido aqui, você passou, gostaria de saber se de repente você consegue exemplificar uma loja aí pequena, média, valores desse comissionamento dessa pessoa. O que é uma visita, assim, aproximada, é claro, cada um às vezes de repente paga de um jeito, mas o que essa pessoa, o pessoal vem rentabilizando a pessoa por visita, por fechamento, enfim, né, por lead contatado? Você tem uma ideia disso? Você está em que região? Eu estou em Cianorte, Paraná, próximo a Paraná. Maringá. Tá. Bom, primeira coisa, você está falando vendedor web, né? Esse perfil de equipe. Um salário, primeiro, você tem que ter o mínimo, um salário mínimo fixo para ele, tá? Normalmente, o que a gente trabalha? De 15 a 30 reais por comparecimento para essas equipes. Você pagar no comparecimento, tá? Aí vai depender do quanto você tem de valor para investir. E aí você também, se você quiser ainda dar mais um agrado, é trabalhar mais uns 10 reais em cima da venda, tá? Então, eu trabalho mais ou menos com isso, de 15 a 30 para comparecimento, isso vai depender muito do poder de investimento do cliente, e mais uns 10 para venda. Então, você pode chegar nos 40 reais
entre comparecimento e venda para o vendedor, tá? E aí você estabelecer objetivos, tá? Isso é importante. Quantos comparecimentos você quer, até porque ele fica também com essa cenourinha, nossa, se eu trouxer 20 caras, vou ganhar mais X reais, ele vai atrás do dinheiro. Sim, escalonar, né? Você diz, tem um É. escalonamento sobre isso, né? Isso. É claro que você me ajudou bastante. Claro que essa pergunta que eu fiz é muito subjetiva, porque depende também do perfil de carro que a pessoa vende. Às vezes vende carro de É isso. fica É pouco, isso. né? Então, É mas isso. assim, já me ajudou. Mas é o que eu estou falando, normalmente esse perfil de público é um pessoal que é o primeiro trabalho, né? É um pessoal que está iniciando, é estudante. Eles vão tirar uma média aí de R$ 2.000, R$ 2.300 de salário. É isso que você tem que visualizar. Tá? E para eles é um bom salário. Jones, também tem uma outra pergunta no chat, mas vamos ouvir o Jones, que ele levantou a mão primeiro, tá bom? Boa noite a todos, tudo bem? Oi, tudo jóia. Então, a gente falou em gerar lead, de trabalhar a lead. E o resgate? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho, na minha visão, o resgate é uma grande oportunidade. E uma vez que a gente já teve um custo com aquilo, a gente tem esse arquivo, tem esse cliente lá pausado. E muitas empresas, eu trabalhei na Unidas, por exemplo, durante 15 anos, fui gestor na Unidas. A maior dificuldade que eu tinha trabalhando com leads era a questão do resgate, convencer o vendedor a trabalhar esse resgate, a fazer um bom trabalho com isso, para poder gerar um fruto para a loja, né? Uhum. Então, essa era uma dificuldade muito grande, porque as pessoas muitas vezes são desacreditadas, né? E a gente falou aí de gerar lead, eu queria saber como que você vê essa parte do resgate dessas leads, do aproveitamento delas. Tá, Jones, isso é uma pergunta importante, né? Porque às vezes você tem ali um volume de leads que você não conseguiu falar e está descartado, então você pode trabalhar isso de algumas formas. Pode trabalhar com uma automação ou uma campanha assim à parte que você possa gerar um WhatsApp especial com uma promoção especial para tentar ativar esse cliente. Uma campanha mesmo de e-mail marketing, ou uma automação de e-mails para esse pessoal. O vendedor, e se você for trabalhar com o vendedor no atendimento telefônico, seria interessante você mudar o atendimento, assim, aquele cliente que ele atendeu e descartou, você dá para uma outra pessoa, né? Então, isso também mesclar esses atendimentos, você tirar daquele que descartou e trazer para um outro, eu acho que é interessante também, tá? Tem uma coisa que eu acho engraçada, que eu vi muito, né? Principalmente vendedor de showroom, quando a gente passa o atendimento para eles, um lead às vezes agendado, ou um encaminhamento que o cliente quer mais informação, ele vai fazer uma tentativa por telefone, né? Mas os bichinhos, às vezes, têm preguiça de acrescentar um número no WhatsApp para mandar um WhatsApp. Por incrível que pareça, eu vi muito disso na minha vida. Eles só vão pôr o número do WhatsApp no celular se é uma negociação que está avançada, né? Que a coisa já evoluiu. Então, às vezes, você tem que ter outras estratégias para esse resgate, para trazer um cliente um pouquinho mais quente para o vendedor, porque ele do zero é difícil, porque o vendedor ele quer fazer a meta dele, está preocupado com o hoje, né? Ele tem o mês dele. Esse cliente talvez você tenha que trabalhar mais, então eu acho que tem que usar outras estratégias, mas é fundamental. Você pode trazer novos negócios daí sim, tá? Muito bom. Obrigado pela resposta. Tá? O que eu esperava mesmo. Então Obrigado. tá bom. Fer, pergunta do Wellington. Fê, como equilibrar as reclamações dos vendedores, leads fracos, com as reclamações da agência, profissionais de marketing, pouco orçamento? Então, é aquilo que a gente conversou no início. Primeiro, se você está mapeando corretamente,
você vai ter como ter uma conversa muito mais séria com a agência, né? Assim, eu estou fazendo um investimento aqui, mas não estou tendo nenhum retorno. Será que essa persona tá alinhada com o meu negócio? Então, aí eu vou em cima da agência para acertar, né? E a gente tem que alinhar essas expectativas. E o vendedor, não adianta, por isso que é importante ter a figura do vendedor web, né? Porque eles vão ligar para muitos, vão ter que atender muitos clientes para conseguir ter o sucesso de um cliente. E o vendedor, ele não tem essa paciência, ele quer a coisa mais quente, né? Então, ele sempre vai reclamar que o lead está ruim, que o lead não presta, que a campanha está errada. E nessas conversas também semanais que eu coloquei, é importante o gestor mostrar tudo isso, né? E fazer as pessoas participarem, porque eu acho que isso também diminui um pouco o nível de ansiedade e ouve o que a equipe está falando. Então, acho que tem que equilibrar essas questões, mas só consegue fazer isso se tiver informação. Tá? Perfeito. Reinaldo, próximo aí da fila, pode abrir o microfone. Bom, primeiramente, boa noite. Parabéns, Fernanda, pelo conteúdo. Já tive o privilégio de trabalhar com a Fernanda em alguns projetos, dentro de um grupo na Cardinal há um bom tempo, né? Sempre um prazer encontrar ela por aqui. Parceiro. E poder estar recebendo as informações. O que eu queria te perguntar, Fernanda, é assim, qual que é o tempo ideal de resposta e o que você tem de experiência nos grupos? Assim, porque o ideal a gente sabe que é o mais rápido possível, mas o que isso é plausível? O que você tem encontrado de tempo hoje que você considera bom? Então, eu vou tomar como parâmetro aquilo que as montadoras preconizam num lead de 0. Tem montadora que coloca até 30 minutos, você tem que ligar para o cliente, você tem que contatar. E quanto mais rápido esse contato, melhor, tá? Só que assim, como eu falei, se você faz uma campanha e você tem uma pessoa para atender e que naquele dia entrou 200 leads, você não vai dar conta de fazer isso. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que o lead, ele chega, ele recebe um tratamento, ele é distribuído para as equipes, então por isso que eu queria saber exatamente o que você tem encontrado, 40 minutos, 1 hora, o que os grupos têm entregue? O máximo que a gente encontra são 50 minutos, e que eu acho que é muito tempo. Então, entrou um lead, meia hora, em máximo meia hora você tem que atender, tem que dar esse retorno para o cliente. E assim, eu vejo, se você tem um volume grande de leads, você tem que trabalhar com automação, não tem jeito. Você tem que pôr um bot com bastante inteligência por trás para poder fazer esse atendimento e fazer a coisa acontecer. Que aí você vai conseguir falar com todos em tempo real, e aí vai passar para o atendimento pessoal aqueles que realmente vão demandar uma negociação. Legal, muito então, obrigado. Você mescla as duas coisas. De nada, e beijo para você aí. Outro. Tchau. Tchau. Laurindo, pode abrir o microfone. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Aqui é Laurindo. Sou dealer Mitsubishi aqui em Salvador. E eu venho tentando especializar mais minha equipe comercial aqui, né? E tentando tirar um pouco dos vendedores essa carga da nutrição do lead. Eu venho sentindo que eu venho ganhando um pouco mais de eficácia, né? Eu acho que um ponto que mudou um pouco minha mentalidade foi a leitura do Receita Previsível, né? Do Aaron. Excelente. Pois é, e estou sentindo realmente que a especialização é um caminho de eficácia, que eu acho que o vendedor não tem um mindset preparado efetivamente para a nutrição. Eu acho que ele acaba sendo um cara muito imediatista, né? O cara que quer ser o fechador, né? E outras possibilidades se apresentaram, que as possibilidades de terceirização, né? Da nutrição, né? Tem algumas empresas se especializando em reciclar leads, enfim, otimizar. E eu queria saber sua opinião sobre a terceirização da nutrição do lead e sobre essa questão da especialização das equipes de venda, em você separar bem o inbound do outbound e ter o processo prévio à venda efetiva. O que é que você acha disso, de separar o vendedor do processo realmente de nutrição? Obrigado, boa noite. Imagina, Laurindo, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que a gente estava falando de dividir o processo da venda, né?
E eu acho que tem que ter gente especializada para cada etapa da venda. Então, essas centrais digitais, essa formação do vendedor web, a gente vem vendo aí nos últimos anos, né, cada vez com mais força, ela está sendo fundamental, porque realmente essa equipe treinada dentro desses modelos que eu estou falando, qualificada, sabendo falar com o cliente, atendendo rápido, trazendo o cliente para a loja, o vendedor ele vai trabalhar com menos clientes, mas clientes mais avançados na negociação, que é o que ele gosta de fazer. O vendedor quer apresentar o carro e quer tirar o pedido do cliente, é isso que ele quer fazer. Entendeu? Prospecção, por mais que a gente queira que eles façam, eles não vão fazer. Eles não fazem, entendeu? São poucos, a gente conta nos dedos os caras que são bons nisso. E então, assim, eu sou muito a favor, e terceirização de equipes de vendas online, eu também sou a favor, até porque eu presto esse tipo de serviço, e eu vejo que a gente traz muita eficiência também para esses processos. Então, a gente tem aí uma equipe fora a concessionária, ou pode estar até dentro da concessionária, mas trabalhando como se fosse um negócio à parte, né, mas totalmente integrado com a equipe do showroom, o gerente de vendas, trazendo informação, não deixando passar nada, porque eles também tem um modelo de remuneração que vai trazer esse resultado aí que você precisa, entendeu? Então, eu sou a favor, sim. Não sei se Perfeito, respondi obrigado. sua pergunta aí. Respondeu muito bem. Tá Obrigado. bom. Nada. Chailistão. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Alessandra e todos presentes. Eu sou o Chais, da Site Motos, de Amon Levade. Eu estava querendo saber quanto tempo você considera ideal, quantas chamadas para fazer um remarketing no lead que chega, porque às vezes o pessoal tem, às vezes, muita curiosidade e tudo, e senão você fica com aquela base ali extensa de leads, mas, na verdade, muitos ali são pessoas, como se diz assim, né, que não estão a fim de comprar naquele devido momento. Então, se a pessoa não passar uma data de quanto que ela pretende, alguma coisa assim, quantos remarketings você considera interessante para poder estar trabalhando com esse lead? O Chariston, né? Eu costumo trabalhar uma média de 4 contatos por cliente, tá? Para eu desistir. E isso em horários e de até 2 dias, no máximo 3 dias para eu encerrar esse lead. Mas fazendo essas 4 tentativas. Quando eu falo tentativa, telefone. Aliás, é uma coisa super importante, tá, gente? Embora a gente fala de telefone que está meio fora, todo mundo é WhatsApp, mas eu sempre com as minhas equipes, a primeira coisa, eu faço 2 tentativas por telefone, 2 seguidas, que às vezes o cliente não atende, na segunda ele atende, e aí não conseguiu, aí sim vai para o WhatsApp. Aí não atendeu no WhatsApp, dá mais uma ligação, se esse lead chegou de manhã, tenta falar com ele à tarde, dá mais uma cutucada nele à tarde, aí no dia seguinte mais uma vez, pelo menos. Porque você vai ter horários, às vezes a pessoa não pode falar naquele horário, e se você tiver o e-mail, encaminhe um e-mail também para esse cliente, tá? Então, usa os canais que você tiver para tentar conversar. Eu acho que a receita mas não precisa ficar fazendo 80 tentativas, né? Principalmente lead de Facebook e Instagram, lead que às vezes é difícil mesmo de você conseguir falar, porque o cliente pôs um dado errado, o próprio sistema quando ele clicou lá, já puxou os dados do cliente do perfil que já estão desatualizados, então você não vai conseguir falar, né? Então, é isso, tá bom? Muito obrigado. Beleza. De nada. O Mauro levantou a mão, mas quem está aí é a Wanda, né, Wanda? Boa noite. Tudo bem? Oi. Você está no mudo, Wanda. Oi, Ali. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, legal. Então, eu pedi para o Mauro se ausentar, gente, porque o Mauro é meu gerente e meu marido. Faz, Fernanda. Boa noite. Boa Tudo noite bem? A todos. E faz 22 anos que eu trabalho na nossa empresa. Parabéns. A nossa empresa tem 37 anos, é Classic Multimarcas, e eu sou de Londrina. Legal. O nosso ticket médio não é pequeno. É um ticket alto, certo?
Mas eu amei o seu roteiro. Eu nem tenho muita coisa para acrescentar. Sim. Mas eu tenho, sim, uma pergunta, que hoje mesmo eu fiz uma venda que o Mauro disse, ai, não sei, tirou água de pedra. Eu falei, é para isso mesmo que eu estou aqui. Porque se fosse fácil, eu não estava aqui. Isso aí. Mas aí, eu preciso de uma dica, que o que eu tenho sentido. Desse relatório que eu sou Wanda, esse eu já estou perfeito. Estou até aqui no WhatsApp vendo, está assim, está bonitinho. E eu sei que a primeira coisa que o cliente quer saber é o preço. Mas ele acha que, às vezes, eu não sei vender a Land Rover. Ele se engana. Eu faço um vídeo, eu apareço no vídeo, eu mando para ele. E eu não falo preço. Aí, depois disso, quem é o vídeo? Ah, é a moça do online. Quem é a moça do online? Ué, sou eu. E quem é a vendedora? Sou eu também. Uhum. Já entenderam? Eu começo do começo, meio e fim. Uhum. Faço entrega e apareço lá no Instagram. Não tem problema. Aí, o que é que eu estou precisando? O cliente fica naquela ondinha, às vezes, de agradecer, de ser gentil. Eu não estou precisando mais de tanta gentileza, não. Eu preciso inverter o papel. Eu preciso encantar esse cliente para eu trazê-lo na empresa. Porque ele quer o valor da avaliação, é óbvio que ele quer tudo. Ele quer tudo mastigadinho no WhatsApp. E eu não dou. E aí? Mata essa charada. Não, eu acho, assim, aquilo que eu falei, a gente tem que driblar mesmo o cliente. Falar assim, eu vou te passar o cliente, o preço, mas deixa eu te conhecer um pouco melhor, deixa eu entender a sua necessidade, né? Vamos namorar um pouquinho antes de casar. Eu acho que também tem que ter esse jogo ainda mais esse tipo de cliente, né? Que normalmente a maioria acho que tem um pouco mais de disposição, gostam de conversar, gostam de ter uma atenção. Então, você ir para os finalmente sem conhecer esse cliente não faz sentido. Ele quer relacionamento, né? E você precisa cultivar isso e demonstrando que você tem segurança naquilo que você está falando, ele vai ter confiança em você. Então, assim, você vai passar as informações, mas deixa eu te conhecer um pouco primeiro, deixa eu entender um pouco, você já é da marca, já teve uma land, né, o que você fez, você gosta de viajar, é para você trabalhar, como que é a família, precisa entender, precisa qualificar, né, o pessoal falou da receita previsível, mas tem um livro muito importante que é o Spin Selling, não sei se vocês já ouviram falar, acho que a maioria já. E ele fala justamente disso, né? As vendas grandes, né? As vendas de valores altos e tudo mais, a gente sempre está achando que está focando na negociação, mas não é, a gente tem que focar na qualificação do cliente. Esse é o principal momento, é você entender direitinho o que ele precisa para ir para um fechamento, de estabelecer essa confiança para o fechamento. Então, eu acho que você realmente está certa, mas tem realmente que namorar antes de casar, tá? Eu até brinco, né, que eu digo para ele assim, calma, deixa eu te conhecer, eu preciso entender quem é que vai usar esse carro. Isso. Você é a sua esposa, qual a necessidade dela? Uhum. Aí ele fala assim, pelo amor de Deus, você quer saber tudo isso para me falar o preço desse carro? Muitas vezes eu já parei o meu negócio e falei para ele, ó, chega, vem para a empresa, vem tomar um café comigo, vem tomar um cappuccino. Sim. O cara veio. É um pouco diferente, porque, assim, Mauro tem um relacionamento muito grande. E aí eu tento, porque ele fala assim, eu sou Fábio. Eu falo, mas aqui na minha lista tem uns 20 Fábios, como que é teu sobrenome? Aí quando ele fala o sobrenome dela, eu falo, você conhece tal médico? Aí eu vou linkando, sabe, para ver se ele baixa a guarda. Porque quem tem que conduzir o negócio sou eu, e não ele. Exatamente, perfeito. Quem manda sou eu, na tua casa é você, mas aqui na nossa empresa sou eu. Uhum. É você que vai pôr o preço no meu carro. Né? É isso aí. Então, assim, essa forma de conduzir é que às vezes eu falo assim, será que eu estou sendo muito rígida? Não, mas aí tem um momento que você vai precisar ceder, né? Mas depois que você conseguiu as informações que você precisa.
Mas tem algum... Porque ele não vai comprar meu carro sem ver, e eu não vou pegar o carro dele sem ver. Sim, é Então, isso aí. o primeiro passo é ele vir na empresa. Isso, e usa aquelas questões, né? Se ele conhece o carro, se ele já fez o test drive, se ele tem carro para colocar na troca, que tudo isso é argumento para você trazer ele para cá. Amei, fechou. Beijo. Boa Valeu. E parabéns aí, viu? E eu gostei da sua estratégia de vídeos também, que é muito bacana. Eu gosto muito, acho A gente bacana. interage, né? É importante mesmo. É bem bacana. Vamos para a nossa última pergunta, então, Egno? Tenho até medo. Você acha que eu vou fazer uma pergunta? A Fernanda é minha parceira de longas datas, eu não tenho pergunta nenhuma. Eu acho que o conteúdo que ela trouxe para a gente, que ela apresentou, foi fantástico. A Wanda tem muita razão aí de ter gostado também. Adorei, viu, Fernanda? Obrigada. Esse tipo de conversa faz parte do nosso dia a dia. Você conhece bem lá como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente funciona. Sim. E eu acho que é dar parabéns para você pela forma como você conduziu a apresentação. E se eu pudesse dar uma dica para a Wanda, te auxiliando até Por favor, aí, você é meu mentor. eu diria o seguinte, cada época é de um jeito. Nós estamos no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, Wanda, e nós representamos Toyota, Volkswagen e Renault. São 7 lojas no interior. E para cada uma das marcas é um tipo de atendimento. E valor agregado alto também, o dos carros e aquele negócio, né? E tem época que você tem que dar foco no processo. Isso que você falou, mandou vídeo, não dá preço e tal. Tem outras épocas, como a que nós estamos entrando agora, que excesso de carros. As montadoras começam a produzir um monte de carros e começa a Fernanda adora isso, né, Fernanda? Aquele monte de carros. E aí a gente é obrigado a mudar um pouco a estratégia, a tática, para você virar mais matador do que processo. Então, aí você passa. A gente usa o sistema do autoavaliar já há bastante tempo, então a gente avalia o carro do cliente por link, ele manda foto, ele precifica o carro dele, ele mesmo. Você entra no nosso site, bota a placa do carro, eu já precifico o seu carro. Pô, mas você está pagando muito baixo. Mas quem falou que eu paguei? Eu não paguei. Eu te dei uma referência porque você pediu. Agora vamos para a conversa? E aí, o perfil hoje, com esse modelo de muito volume, não sei o quê, o perfil dos nossos vendedores online é de matador. Então, ele negocia, ele vai até o fim. Já houve outras épocas, como a que passou recentemente aí, que era falta de produto, que você vendia tudo na tabela e tal, usado você pedia quanto queria, em que você tinha que fazer isso que a Fernanda falou, e também tinha que namorar, e ficar, e florear. Não, vem cá, vamos tomar um café e tal. E aí você consegue chegar nesse encantamento. Então, a minha sugestão é essa, é que cada época, não existe uma receita perfeita, né? Cada época você tem que ajustar aquele perfil de cliente que está te procurando. E eu não sei quem foi que perguntou para a Fernanda aí também sobre remuneração do vendedor, né? A gente está há bastante tempo com o modelo de central de atendimento. E no nosso caso, a gente racha a comissão do carro entre vendedor online e vendedor da loja. Ah, mas por quê? Porque simplesmente, a Fernanda acho que concorda, simplesmente se você paga o vendedor pela comissão que ele vendeu o carro da loja e paga um X pelo vendedor online, todas as vendas da loja vão virar venda da central. Então, a gente procura 30% do vendedor da central e 70% do vendedor da loja e conclui o negócio, sabe? E tem fixo também. Mas o fixo é R$1.000. Porque você não pode pagar menos do que o piso da categoria. Né? Então, e normalmente é o vendedor que vende ali, sei lá, 15 carros, que tem vários que vendem assim, na central, ele ganha ali 4.000, 4.500 por mês, mais ou menos. Que para a nossa realidade, para uma pessoa que está começando, é um bom salário. É bom salário. Então, querido, te dar parabéns, te agradecer muito a troca que você deu de ideias aí. Saudades. E é isso. Parabéns também pelo evento, viu, Alessandra? Obrigada, Fernanda. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou, que interagiu. Tem 2 com a mão levantada ainda. Vocês querem fazer perguntas? Vamos deixar só esse finalzinho para vocês fazerem as últimas perguntas, tá bom? Obrigada. É o Jones e o Charles. O Jones.
Não, na verdade, para a Fernanda falar um pouco mais de onde a gente encontra mais informação dela, estudar um pouquinho mais sobre a visão dela desse mercado, que eu achei muito interessante, e quais são os canais. Ela falou do YouTube, que seria um canal, né? E se tem algum outro canal para a gente seguir lá e, de repente, trocar mais experiência, trocar essa energia. O mercado está mudando rápido demais, então quem recebe a informação primeiro e tem vontade de distribuir ajuda bastante, né? Eu vou abrir aqui de novo, aqui o slide, se vocês quiserem, vocês podem bater aí uma fotinho. Tem aqui, ó, meu e-mail, meu celular, o Instagram, o blog e o canal do YouTube. Eu estou procurando o canal, eu vou colocar aqui no chat, espera aí que eu já coloco. Então, tá aí os contatos para vocês. Antigamente era um currículo, né, Fernanda? Agora é tudo digital, né? Gente. Tem o LinkedIn também, que é Fernanda Noli. Vocês vão me achar também lá no LinkedIn. E se vocês quiserem, também posso compartilhar essa apresentação, Ale. Para mim não tem problema, não. É bem interessante. Se você quiser me mandar, eu já mando nos grupos hoje. Tá. Eu coloquei aqui no chat o link do Máquina Links, do YouTube, para vocês, tá bom? Eu mando a apresentação, fica para vocês aí também, as informações. Excelente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal. Boas vendas, boas compras. Obrigada pela presença aí. Obrigada. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Parabéns, Fernanda. Valeu.